Graças a Deus. Graças a Jesus. Aqui estamos mais uma vez para fazermos um estudo de acordo com o planejamento do projeto Semear. Hoje nós temos o livro de Miramês, Horizontes da Mente. E nós, para darmos início às nossas tarefas, elevamos o nosso pensamento profundamente agradecido ao Pai, a Jesus, aos amigos queridos que nos ajudam, que nos intuem, que nos assessoram nas nossas tarefas. E que toda a humanidade, nossa irmã, possa ser envolvida neste halo de amor, para que todos possam, com coragem, com esperança, vencer esta difícil etapa que a humanidade passa por esta pandemia provocada pelo vírus. Que todos os nossos irmãos possam ser abençoados, amparados, protegidos, socorridos, e que possam sair vencedores de mais esta luta na evolução da vida. E nós, profundamente agradecidos, dizemos: obrigado, Senhor, por todo o bem que Tu tem nos dado, por toda a oportunidade de trabalhos que Tu nos tem alcançado. Oxalá que nós possamos dar o nosso melhor, fazendo a divulgação dos Teus ensinamentos, para que melhormente os nossos irmãos possam entender os Teus ensinamentos e que possam ter a coragem de colocá-los no seu cotidiano. Profundamente agradecidos, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita sempre a Tua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós também perdoarmos aqueles que nos machucam. Não nos deixe sucumbir em nossa própria imperfeição, mas envia-nos os bons para nos amparar, proteger, intuir e guiar no caminho certo e seguro que a Ti conduz. Que assim seja. Muito obrigada. E em Teu nome, com a Tua permissão, de nossa parte, nós damos por iniciado o nosso trabalho do projeto Semear deste dia. Muito obrigada. Que assim seja. Eu sou uma das trabalhadoras da casa, chamo-me Beth Co. E vamos hoje trabalharmos com 3 capítulos do livro Horizontes da Mente. Aqui nós estamos mostrando a capa atual do livro, porque o livro que nós temos em casa tinha esta capa. E muitas pessoas, às vezes, pensam que o miolo do livro é diferente quando vem a capa. Mas não, é o mesmo.
São mensagens psicografadas por João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. A única diferença são as capas. O meu livro é de 1984 e este é o atual. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho fazendo a introdução. Quando nós dizemos que os evangelhos são textos de divulgação de uma mensagem, organizados dezenas de anos depois da crucificação do Mestre, e não biografias. Muitos nossos irmãos confundem os evangelhos com biografias, mas não. Os evangelhos foram escritos dezenas de anos depois da crucificação. Então, ele vai trazendo são os ensinamentos de Jesus, e não a história de vidas daqueles que estão mencionados nos evangelhos. Na atualidade, o homem das grandes cidades supercivilizadas é um ser sem rumo, tão frágil na sua aparente segurança, tão abandonado aos seus próprios recursos humanos, que não aguenta uma hora de solidão. Quer estar cercado de ruídos, de risos, ainda que falsos, de alegria, ainda que contrafeita, de movimento, mesmo arriscando a vida. Adverte-nos Bezerra de Menezes: espíritas, o tempo urge, amai. Se não puderdes amar, perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. E se encontrardes obstáculos para a desculpa, tende compaixão, como nosso Pai tem em relação a todos nós, ensejando-nos a bênção da reencarnação, para reeducarmos-nos, para recuperarmos-nos, para realizarmos a tarefa que ficou interrompida na retaguarda. Esquecei as vossas divergências e uni-vos nas concordâncias. Aos espíritas, cumpre a grande tarefa de viver o amor. Sejamos as forças morais e doutrinárias para a expansão da mensagem libertadora. Certamente, enfrentareis desafios. Tornai-vos pontes que facilitam o acesso de uma para a outra margem, neste mundo no qual existem tantos indivíduos que optam pela postura de obstáculos que dificultam o acesso. Esta mensagem de Bezerra de Menezes fala fundo na mente e no coração, para que nós possamos realmente aproveitarmos a encarnação, nos educando e construindo um futuro feliz. Aqui nesse slide, nós colocamos Kardec, onde ele diz: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E colocamos também Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz: é fácil amar aos que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Quando nós lembramos que Madre Teresa de Calcutá, segundo Chico Xavier,
foi a última encarnação de Maria Madalena, nós vemos o progresso imenso desta alma, nos dando condições de incentivo para que cada um possa também vencer as suas imperfeições e aproveitar o momento para construir-se no bem, buscando a felicidade no mais tarde. Aqui nós vemos a figura de Miramês, quando a história de algumas vidas é verdadeiro exemplo, enquanto alguns justificam o próprio fracasso pelas dificuldades que abraçaram nos anos primeiros da infância ou da adolescência, outros atestam a sua vitória ante as questões mais adversas possíveis. E aqui, assim como com Bezerra de Menezes, que nós sabemos que um dia subiu num sicômoro para ver Jesus passar em Jerusalém e que mais tarde tornou-se considerado o 13º apóstolo. Também vemos em Madre Teresa de Calcutá a lembrança de Maria Madalena e de Miramês, quando aqui no Evangelho, no capítulo 16, no item número 2, colocou-nos Kardec. E eis que, chegando-se a ele, lhe disse: bom mestre, que boas obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o mancebo lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pois este jovem que conversou com Jesus e que não teve a coragem de separar-se dos seus bens, é justamente o autor do livro Horizontes da Mente, que nós estamos trabalhando. Foi Miramês. E quem foi Miramês? Fernando Miramês de Ovídio, filho de casal nobre do norte da Espanha, ainda jovem, aprofundou-se na história dos povos e nações da terra, mostrando grande interesse na descoberta das Américas. Era íntimo de Felipe IV, rei da Espanha, e buscando acompanhar de perto a ação colonialista de Portugal na América,
o rei designou, com poderes de chefe de Estado, para ser os ouvidos do rei e boca da Espanha, nas terras de Santa Cruz. Em 1649, desce Miramês no litoral norte do Brasil. Em pouco tempo, já falava dialetos indígenas e africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais dos irmãos humildes e, mais do que tudo, quintessenciando cada vez mais seu já evoluído espírito. Certo dia, como que ouvindo a voz da própria consciência, fez aquilo que o rico mancebo referido no Evangelho recusou-se a fazer ao ser aconselhado por Jesus a se desfazer dos seus bens antes de segui-lo. Miramês enviou procuração a amigos de sua confiança, autorizando-os a dispor dos seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. E assim, passou a viver num estado de consciência tranquila, única riqueza que acompanha seres portadores pela eternidade afora. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade, com os negros e os índios catequizados, formando extensa fila para beijar-lhe as mãos. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhe foram abertas por Jesus. Aqui nós temos neste slide a capa atual do livro e colocamos o projeto Semear e colocamos os 3 capítulos que serão trabalhados neste encontro. Por que perdão? Aprender com o próximo e condão do passe. E no desenvolvimento destes capítulos, nós utilizamos o Evangelho nos capítulos 11, 12 e 16 e a Gênese nos capítulos 13, 14 e 15. E sugerimos que os irmãos busquem a consulta nestes 2 livros da obra básica, que muitos ajudarão a compreender melhor a necessidade que nós temos de buscar no nosso cotidiano fazer o bem, não interessando a quem. Então, aqui nós escrevemos de Miramês: o Evangelho é a fonte de vida e as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. No capítulo Por que o Perdão, nós vamos ver que ele fala no credor incompassivo, porque é uma das parábolas de Jesus, das 32 parábolas, esta é uma delas. E quando Jesus nos ensinou sobre o perdão, ele contou que o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendesse a ele, a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha, para ficar quite da dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe: tem paciência comigo,
que tudo te pagarei. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído tal servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda a dívida. Por que me viestes rogar para isso? Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Então, esta parábola do credor incompassivo, ela ainda, nos dias atuais, ela tem uma realidade dramática. Porque nós temos uma grande dificuldade em perdoar, mas queremos ser perdoados. E Miramês nos diz: o perdão é um fato, sem que a discussão se apodere do assunto, pois se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, sem ultrajar a lei da justiça. As suscetibilidades inflamadas perguntam: por que o perdão? Não é justo que defendamos nossa moral, nossos interesses, como fazemos com o nosso próprio corpo? A displicência foge à regra. E então, esclarece-nos Miramês: não negamos que sejamos defendidos e que a razão se ocupe com a vigilância e forme métodos de defesa que haveremos de usar. Esta é a nossa posição diante do ofensor. Se usarmos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Perdoar as ofensas e isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós, sem dúvida, é ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas. É ter certeza na lei universal de que somente recebemos o que damos. O perdão anunciado pelo Verbo, sem que o coração participe, não deixa de ser o prenúncio da desculpa. Então, toda vez nós devemos perdoar de coração, porque então o perdão será real. Porque se ele for apenas da boca para fora, segundo Miramês, ele é tão somente uma desculpa que nós estaremos dando. Porém, o mundo interior não sente os efeitos desejados no enervante estado psíquico pela apropriação da maldade na alma. A limpeza interna só é feita com recursos íntimos que a verdade fornece e carece de muito exercício para que o hábito se solidifique. Então, nós precisamos ter cuidado de proceder
a limpeza interna com os nossos recursos íntimos, para que então nós possamos, sim, termos a consciência tranquila do perdão realizado. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se e começa automaticamente a perturbar o organismo ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Se alimentamos ideias de ódio e de vingança, elas, primeiramente com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos e, ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Eis porque tornamos a falar em porquê o perdão. Então, quando nós, com estes ensinamentos de Miramês, nos trazendo a notícia de que se nós tivermos alimentando essas ideias de ódio e de vingança, nós vamos automaticamente, gradativamente, nos enfermando. E com isso, nós ficamos suscetíveis a ficar enfermos e não tendo mais a possibilidade de poder fazer o nosso melhor durante o nosso período encarnatório. Aqui, neste slide, nós colocamos uma figura que é a nossa glândula pineal. Nessa figura, nós vemos um pontinho vermelho localizado praticamente no meio do cérebro, na altura dos olhos. A pineal é um órgão cronobiológico, um relógio interno, e age na captação das radiações do Sol e da Lua. A glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante e, em redor dos seus raios, formam um lótus de pétalas sublimes. Esta é a descrição de André Luiz, diante da observação que fez da glândula pineal, em um médium que psicografava uma mensagem em sessão mediúnica, mostrando grande fluxo de energias que trafegavam por essa via e apontando a estrutura como sendo muito importante nas comunicações do plano espiritual. E como todos nós somos médiuns, todos nós sofremos intuições. Então, nós precisamos ter o cuidado de selecionar as intuições que recebemos, para que nós possamos manter a nossa glândula sempre transformada num núcleo radiante, como diz André Luiz, e ao seu redor, os raios formando um lótus de pétalas sublimes. Porque no nosso pensamento mandamos nós. E à medida em que nós vamos começando a assimilar os ensinamentos que esta doutrina bendita nos alcança, nós vamos nos disciplinando e vamos cuidando da geração de pensamentos para que nós possamos nos manter sempre saudáveis, alegres e felizes no nosso cotidiano. Aqui nós fizemos mais uma lâmina em que nós colocamos, vista num corte lateral, a localização desta glândula, também ainda sendo identificada pelo pontinho vermelho.
quando nós dizemos que é a glândula da vida mental, e ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. E continua Miramês nos ensinando: quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. O misericordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável, fruto de um perdão incondicional e permanente. Assim como a luz de uma lâmpada, para atingir o exterior, tem primeiro de passar pelo material transparente que lhe garanta ambiente refletor, a luz do Espírito, ensina Miramês, a força mental dos pensamentos, antes de ganhar o mundo exterior, é filtrada por vários corpos que lhe garantem igualmente o ambiente para viver e progredir. E se nós plasmamos o bem nessa força ideoplástica, pelo perdão, pela caridade e pelo amor, somos agraciados em primeira mão. Mas, se invertemos estas correntes de luz pelo envenenamento dos nossos sentimentos, a escória mais grossa ficará no fundo da bateia da carne, como alimento indigesto. Quem perdoa e fala demais deste gesto natural, buscando elogios, está movido, talvez sem o saber, pela onda ilusória da vaidade. Como o perdão é difícil, também achamos. Não obstante, quem aprendeu a perdoar jamais se esquecerá, por sentir os efeitos da felicidade que advém deste ato. Vamos passar agora para o próximo capítulo, aprender com o próximo, que envolve conhecimentos do Evangelho, especificamente os capítulos 11 e 12, amar o próximo e amar os inimigos. Então, nós colocamos, de Paulo de Tarso, regozijai-vos sempre. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo dá este aviso, que aconteça o que acontecer, nós precisamos estar alegres na vida e agradecidos, porque se nos acontecem coisas boas, nós fomos os construtores das coisas boas. Porém, se forem coisas adversas, certamente nós também fomos os construtores delas. Por isso, nós precisamos, em todas as oportunidades, nos regozijarmos, estarmos felizes, porque estamos tendo a oportunidade de cursar a escola terra, onde nós estamos com os nossos irmãos em humanidade, os nossos irmãos na família, os amigos, os parentes, os colegas, a humanidade inteira, quando nós somos medidos dentro dos nossos comportamentos que fazemos ao longo dos nossos dias. Então, a experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão
é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. O aprendizado, meus irmãos queridos, é uma denominação geral dada a mudanças permanentes de comportamento, como resultado de treino ou experiência anterior. E isso fomos buscar, naturalmente, no Michaelis, que é um dicionário que muito ajuda cada um de nós a podermos entender profundamente os conceitos de determinados termos que nós usamos comumente, mas que agora nós precisamos ter a conceituação exata daquilo que aquela palavra quer dizer. Então, o aprendizado são mudanças permanentes de comportamento como resultado de treino ou experiência anterior. A vida é um processo de gradativa aprendizagem em vários aspectos, tais como moral, intelectual, emocional e espiritual. Então, ao longo destes aspectos que a vida se apresenta a cada um de nós, nós temos, sim, a oportunidade do aprendizado, de fazer as mudanças permanentes de comportamento, de fazer a desmaterialização do homem velho com a construção do homem novo, segundo o Evangelho de Jesus. É só aprendendo que nós fazemos. Nós precisamos treinar sempre para chegarmos exatamente no aprendizado, porque então ficará aquele aprendizado dentro de nós e ele se mostrará sempre que for necessário. E diz-nos o Miramês, o aprendizado é uma coisa sagrada. Cada estágio que fazemos na carne representa um curso na escala evolutiva. É justo que façamos a nossa parte sem que só a natureza lute. O nosso esforço deve computar com o esquema natural de Deus. Isto é, sempre que nós formos chamados a uma nova aprendizagem, que nós possamos ir assimilando-a para que ela faça, então, um registro na mente e no coração e ela venha espontaneamente, quando se faz necessário aquele tipo de aprendizado. Diz-nos ainda Miramês, o próximo, em relação a nós, é um instrutor diário. Meus irmãos queridos, que nós jamais esqueçamos esta frase de Miramês, que o próximo, em relação a nós, é um instrutor diário. Todos eles são nossos instrutores diários. Todos eles são nossos professores, assim como nós somos professores de cada um deles. E sempre neste embate das lições é que nós vamos, então, construir com denodo, com paciência, com entendimento, com compreensão, as relações que acontecem no nosso cotidiano. Mas nem sempre nós reconhecemos essa verdade. Ao sermos analisados por ele, pelo próximo, julgamo-lo inconveniente.
ao sermos censurados por nossos companheiros, mesmo que eles tenham razão, ferindo-nos em nossos melindres, revidando os açoites merecidos por nos sentirmos maltratados no orgulho enganoso. O irmão de luta, que caminha conosco, enxerga melhor os nossos defeitos, sente os prejuízos causados por eles e nos aconselha, às vezes, de forma violenta. No entanto, essa é a melhor maneira de nos interessarmos mais pela corrigenda. Porque se esta corrigenda não mexer profundamente conosco, ela vai passar e a gente não vai dar importância. Mas se porventura a palavra do próximo doer em nós, é sinal que nós fomos intrinsecamente mexidos. E aí nós temos a oportunidade de reavaliar os nossos comportamentos, as nossas palavras, fazendo com que os nossos atos eles possam realmente ser modificados para melhor. Ninguém evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar em seguida ao próximo, como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz com aparência de trevas. Ninguém evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar em seguida o próximo, como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz com aparências de trevas. O ambiente mais favorável ao aprendiz é a humildade, que falta onde o orgulho domina e a prepotência avassala. Quem cultiva a humildade e ama a serenidade de coração, abre portas de ouro ao entendimento maior e tem meios fáceis de assimilar as ciências mais complicadas e a filosofia mais difícil. E receberá de Deus um raciocínio lúcido, de modo a surpreender os doutos. Os justos não enganam os outros, nem condenam seus semelhantes, por já se encontrarem livres das armadilhas da intolerância e por serem amantes da justiça e do perdão. As aulas são sucessivas, por onde andamos. Se fugimos de algumas por incapacidade de assimilação, caímos em outras que nos convidam ao recomeço. O determinismo no aprendizado é caso definitivo. A liberdade que temos, se assim podemos dizer, é a da obediência, é a do amor, é a da caridade. Esta frase de Miramês é fantástica. A liberdade que temos é a da obediência, a do amor, a da caridade. É seguir regras. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos, então sim, nós conquistamos a liberdade. Porque a liberdade não é liberalidade, é fazer o que se quer. Todos podemos fazer o que desejamos com a liberdade, porque nós temos os nossos limites. E o próximo, ele mostra para nós os limites que nós temos, porque senão nós invadimos os limites dele.
Então, esta frase de Miramês fantástica, que a liberdade que temos, se assim podemos dizer, é a da obediência, é a do amor, é a da caridade. É a de entender a maneira como o apóstolo dos gentios, Paulo, preconizava para os seus companheiros. Dai graças a tudo, pois essa é a vontade de Deus para conosco. Cada alma irmã que convive conosco é nossa mestra, é a disciplina atuante, é a vigilância que não ficou esquecida. Ensina-nos Miramês. Jesus foi o próximo mais iluminado que se aproximou de nós, fazendo presentes todos os raios de sol para nos aquecer. É comum, mesmo entre os espiritualistas, aceitar que o ofendido revide a ofensa, que não seja física, no caso dos mais evoluídos. Todavia, as forças mentais são acionadas em direção ao ofensor, com a revolta ocasionada pela inflamação dos sentimentos. Dessa maneira, não fica constatado perdão. O aluno analisou a lição, não aceitou a oportunidade de se livrar da infração à lei. Esplende o sinal vermelho, e ele avança, pela força da imprudência, trombando com a ignorância na travessia da estrada do aprendizado. Quantas vezes esta frase de Miramês acontece no nosso cotidiano? Esplende o sinal vermelho, acende-se o sinal vermelho na nossa vida. E a gente vai em frente pela força da imprudência, trombando com a ignorância na estrada do aprendizado, ferindo todos aqueles que estão conosco, quando na realidade somos nós o agente da agressão, porque não somos disciplinados, porque não obedecemos regras, porque ainda estamos longe de podermos entender que sem o próximo nós não somos nada, nem ninguém. Como é que a gente poderia ver se nós já estamos evoluindo na fraternidade, se não temos o outro conosco? Se dentro de casa nós não temos o nosso próximo mais próximo, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, aqueles que estão conosco, os nossos colegas. Assim vai passando a vida, e a vida passando, não é pela idade que nós temos a experiência, porque não aproveitamos as oportunidades de evolução que nós tivemos com aqueles que estão conosco no cotidiano. Aprender com o próximo, diz Miramês, é disciplinar a si mesmo, é desejar ao semelhante o bem em qualquer circunstância. Se é muito difícil, que não será possível, desde que se comece na área das emoções, sentindo no início uma catástrofe interna, por não nos vingarmos do maledicente, cuja ferocidade nos encarcera na jaula da carne, como um condenado sem defesa. Aconteça o que acontecer, não devemos expressar a revolta que se passa dentro das forças em combustão que intentamos disciplinar. Continuemos até que um dia o vulcão se acalme e fiquem somente vestígios do monstro que antes eram erupções avassaladoras. E a paz reinará em toda a nossa vida, já que por natureza humana e educada,
aprendemos com o próximo a natureza divina que reina em toda a criação. Que possamos lembrar sempre destas palavras de Miramês nos nossos relacionamentos cotidianos com os nossos irmãos de caminhada, porque estamos todos juntos, espíritos imperfeitos. Muitos ainda não despertaram para a grandiosidade do construir-se todo dia. E estamos com eles para também auxiliá-los nas suas caminhadas. Vamos agora para o outro capítulo, o condão do passe, onde nós ainda sugerimos aos irmãos que façam a leitura da Gênese, capítulo 13, 14 e 15, que auxiliará em muito na compreensão de tudo isso, dos conteúdos que são trabalhados neste próprio capítulo. Então, aqui nós colocamos varinha de condão. Porque tem muitas crianças e muitos jovens e muitos adultos que não lembram o que é condão. Então, nós colocamos aqui, inclusive, uma ilustração do que é condão. Condão é sinônimo de poder, de potencial, de faculdade, de virtude, de aptidão, de habilidade. Porque nas histórias das fadas de antigamente, sempre a fada boa, ela tinha varinha de condão que fazia com que os milagres acontecessem. Só que agora nós já aprendemos que não existem milagres. Nada acontece de repente. Tudo acontece quando é construído. Então, aqui no passe, o passe, ele não é tão somente um milagre. Ele tem, sim, poder. Ele tem potencial. Ele tem virtude. Porque ele é uma transfusão fácil de fluidos de uma pessoa para outra. No entanto, requer do doador, no caso de tratamento, o dom de curar, a disciplina das emoções, a educação da mente e o amor mais acentuado às criaturas. Porque aquele nosso irmão, que ele é chamado passista, que faz essa transfusão de fluidos energéticos positivos para aquele que está necessitado, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ter disciplina na mente, nas emoções, na afetividade, para que ele possa ser, sim, um agente do bem no momento em que ele faz a colocação das mãos sobre o coronário de qualquer irmão de caminhada. Os pensamentos desordenados desajustam o psiquismo e adelgaçam todo o cosmo orgânico, com propensão a variados tipos de enfermidades. O operador magnético, também conhecido como passista, poderá restabelecer o doente impondo-lhe as mãos, auxiliando-o com os olhos, sob o controle da mente educada e da palavra serena. Aqui nesta lâmina nós colocamos a figura de Franz Anton Mesmer, que inaugurou a era do magnetismo animal, servindo assim de instrumento para a esperança dos sofredores
e abrindo igualmente novas perspectivas da ciência do futuro. Mesmer baseou-se nas experiências de Paracelso, um verdadeiro apóstolo da natureza. O magnetismo animal e espiritual é uma lei dentro da universalidade das coisas, que esperara sábios, independentes e corajosos, no sentido de revelar os métodos de entrar em contato com esta força poderosa existente em toda a criação divina. Poderemos dividir o magnetismo em duas dimensões, animal e espiritual. Contudo, um está vinculado ao outro, diz-nos Miramês. O animal é a mesma força espiritual que se transmuta no organismo humano, carregada por vibrações balanceadas no cosmo orgânico, impregnada de emoções da alma. Certamente, esse magnetismo encontra mais afinidade com corpos físicos, reestabelecendo-os dos prováveis desequilíbrios, dependendo do doador. Requer espírito com bastante evolução moral, que seja dado à higiene, cultive a alegria e tenha no amor o alicerce do seu edifício evolutivo. Ainda mais, o dom de curar, preparo espiritual e genético, tesouro do coração e das mãos, que a alma recebe ao nascer no mundo. A qualidade do funcionamento das nossas células é diretamente proporcional à qualidade das ondas de pensamentos que criamos. Irmãos queridos, observem a importância destas palavras de Miramês. A qualidade do funcionamento de nossas células é diretamente proporcional à qualidade das ondas de pensamentos que criamos. E a qualidade das ondas de pensamentos que criamos está ligado a eles se forem produzidos baseados no medo ou no amor. Se foi produzida baseada no medo, foi produzida pelo ego. Pelas ondas são baixas e distorcem as ondas harmônicas que entram em contato. Se foi produzida baseada no amor, então foi produzido por um ego subjugado, pela autoaceitação divina, alinhado à produção de energia magnética do coração, servindo somente a essas ondas cardíacas e sendo instruído pela consciência superior. Um surto de depressão, por exemplo, pode arrasar seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante que não passa de um fio de pensamento libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Então, Miramês está nos chamando a atenção para que nós possamos manter a qualidade alta dos nossos pensamentos, porque pensamentos positivos trazem saúde, pensamentos negativos trazem enfermidades. E nós sabemos que cada um de nós quer sempre a saúde, a alegria, o bom ânimo. Nós queremos ser felizes. Então, nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Viajando nos caminhos evangélicos,
encontramos cenas inumeráveis, tanto do Cristo como dos seus discípulos, impondo as mãos sobre os enfermos e curando-os, falando com paralíticos e restabelecendo seus movimentos, olhando para pessoas desorientadas e desenvolvendo-lhes a paz e a esperança. Jesus foi o mestre por excelência nessa arte e deixou para a humanidade esse recurso como herança divina e a boa nova como disciplinadora dessas forças benfeitoras. A doença é o excremento, de certo modo, da vitalidade. O passe multiplica a energia e faz circular o campo de força, preso por deficiência psicomental e kármica. E para que o alívio se restabeleça ou a cura se faça, é indispensável que se associe com o passe a instrução espiritual e que o irmão queira assimilar pela fé e pelo raciocínio os dois polos que se completam. Então, meus irmãos queridos, precisamos lembrar sempre que a felicidade e o alívio das nossas dores na terra, eles se prendem não somente ao passe, mas, sobretudo, à instrução espiritual, ao conhecimento, para que nós possamos sempre, tendo o cuidado de gerar pensamentos bons, elevados, e se porventura formos receber pensamentos deletérios, que possamos cortá-los imediatamente, para que a saúde ela possa permanecer conosco em todos os nossos momentos. Aqui nós colocamos um centro vital, que é o centro esplênico, uma vez que Miramês fala sobre o baço. Então nós trouxemos a figura deste centro vital, explicando que este centro vital determina as atividades que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Apresenta grande importância nos fenômenos mediúnicos, pois é através do seu campo magnético que os espíritos incorporam nos médiuns. As descrições dos centros vitais variam. Em algumas tradições, o centro localizado acima do baço é considerado como um dos 7 principais centros. Em outros, é tido como subsidiário. Segundo as observações, o centro vital esplênico não é considerado um dos principais, desempenhando, contudo, um papel bastante importante no sistema dos centros vitais. Sua função mais importante é absorver a vitalidade do campo energético, modificá-la e depois distribuí-la aos centros vitais. Aqui nessa figura, nós mostramos onde se localiza o baço. E porque Miramês fala-nos da importância do baço. E aqui nós colocamos que ele é muito importante, porque ele faz a remoção de glóbulos vermelhos lesionados e velhos, ele faz a produção de glóbulos vermelhos, ele faz o armazenamento do sangue, ele faz a remoção de vírus e bactérias, e ele faz a produção de linfócitos. A conjuntura do medianeiro na inoculação magnética do enfermo é momento sagrado. Não dispensa o respeito à oração, à fé e à tranquilidade. Os pensamentos devem obedecer à harmonia do coração, ajudando o doente a restabelecer-se. O Cristo tocava os enfermos com o mesmo amor. No entanto, para cada doente tinha uma energia diferente.
Para atingir esta medicina espiritual, é preciso que o curador seja sábio e santo. Mas até chegarmos lá, devemos começar a modificar nossos pensamentos, a doutrinar nossas emoções, a observar a nossa palavra, procurando filtrá-las. E quando a oportunidade nos convidar para a escola da cura, tentemos com fé, pois esta transporta montanhas. Mas nunca nos esqueçamos de que a fé é mais rica quando está positivamente ordenada pela conduta conceituada por Jesus. O passe é uma bênção de Deus para os homens. É um recurso que todos possuímos, até certo ponto, como luz doadora de alegria. Se existem fluidos de composições variadíssimas que atendem ao mesmo tempo de desequilíbrios, a bondade de Deus coloca em nossas mãos um tipo universal que alivia todos os que dele fazem uso, dando-nos acesso por justiça ao aprendizado maior, para que no futuro possamos conhecer a ciência e nos aprofundar no amor, fazendo qual o Cristo com os sofredores. Levanta-te e anda. Usai o condão do passe. Vós sois o médico, o passe o remédio. Deus e Cristo, a ordem é curar. E aqui nós colocamos brevemente algumas conceituações da fluidoterapia, que é o tratamento feito com fluidos, passes, irradiação, água magnetizada. De forma resumida, podemos dizer então, com base nos ensinamentos espíritas, que 4 são as causas principais que limitam a ação fluídica curadora: a falta de fé ou receptividade do paciente, comportamento do enfermo, a natureza do problema ou da enfermidade e a lei de causa e efeito. O passe é altamente benéfico, porque, primeiro, o passe não tem contraindicação. 2, em pessoas de qualquer idade. 3, portador de qualquer tipo de enfermidade orgânica, psíquica ou processo obsessivo. 4, é menos rico em resultado nos adultos que estejam em inconsciência temporária por desajustes do cérebro. Nesse caso, cabe ao passista buscar pela prece a ajuda do plano superior. Levanta, toma tua maca e anda. Nossas razões são até certo ponto lógicas e justas, mas isso se levarmos em consideração os valores do mundo. Entretanto, saúde não é conquista mundana, e sua aquisição é proporcional às virtudes conquistadas no que diz respeito aos bens do reino. Jesus propõe: desvencule-se da retaguarda, saia da ociosidade, do comodismo, levanta-te. Queremos nos curar da paralisia da alma? Levanta-te, estuda, procura a tua construção espiritual. Aqui nesse slide nós colocamos o médium João Nunes Maia. Psicografou 62 obras. Ele era filho de Joaquim da Silva Maia e de Maria Nunes Maia. Ele nasceu em 1923 e retornou à pátria espiritual em 1991. Ele foi um grande conferencista espírita brasileira. E foi através dele que Miramês nos deu esta obra fantástica, Horizontes da Mente. Então, nós, profundamente agradecidos
pela oportunidade que nós tivemos de poder trazer aos nossos irmãos o conhecimento de 3 capítulos do livro Horizontes da Mente. Nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo tudo aquilo que nós recebemos, os fluidos tonificantes e balsamizantes que foram distribuídos para toda a humanidade, nossa irmã, para todos aqueles que estão ligados à corrente de Bezerra, que os falangeiros de Maria de Nazaré, médicos e enfermeiros, visitando a todos os nossos irmãos nos leitos de dor, seja nos hospitais, nos lares, nas clínicas geriátricas, seja nos orfanatos, seja nas sarjetas do mundo, seja nos presídios, onde houver um irmão, alguém sofrendo, que o seu coração possa ser inundado de amor, de acolhimento, para que esse amor possa, neste coração, dar forças para que os nossos irmãos possam continuar buscando sempre o seu melhor. E nós pedimos licença para fazer a leitura de uma prece fantástica, que diz: agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta para que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dia que amanhece. Obrigado pela noite quando anoitece e nós podemos nos refazer nos encontros, nas madrugadas com os amigos queridos. Por tudo. Muito obrigada. E em teu nome, e com a tua permissão, nós damos por encerrado o nosso momento de estudo com Miramês. Muito obrigada. Que assim seja.